É porque qual a ideia do PGR? Quando alguém é chamado para elaborar um PGR, essa pessoa tem que levantar todos os riscos que tem na empresa. Não tem nada que passa por fora. Não, isso não está incluso no PGR. Essa situação não existe. Claro que você não vai verificar um cenário, mas se cair um avião aqui nessa empresa. Não. Estou falando para você verificar todas as condições de risco possíveis, senão você não termina aquilo. Mas, dentro de uma realidade técnica possível, você tem que levantar todos os riscos. Tá? Até o PPRA eram 3, né? Químico, físico, biológico. Com PGR, ergonômico e acidentes. Tá? Então, isso aqui tem a ver diretamente com isso aqui, né? Por quê? Assim, eu entendo que a única chance, cara, que você tem para não avaliar quantitativamente é quando a exposição é eventual. Mas muito eventual. Avaliar de forma quantitativa. Tá? Fora isso, qualquer outra situação, e outra, na dúvida, avalia. Na verdade, já viu aquela história que na dúvida você sempre deve, na área de segurança, sempre colocar acima? Giovanni, eu acho que o risco é médio, mas eu estou em dúvida entre risco médio e alto. É alto. Não, eu estou em dúvida aqui do risco, porque eu não sei se é alto ou catastrófico. É catastrófico. Não pensa muito, não. Você está em dúvida, coloca o mais alto. Isso, inclusive, é uma diretriz de higiene ocupacional, tá? Na dúvida, o trabalhador é o privilegiado. O limite, a avaliação deu beirando o limite, beirando o nível de ação. Coloca o protetor. Tá? Qualquer coisa no que diz respeito à exposição de trabalhador sempre tem que ser majorado. Inclusive para limites, quando você faz o cálculo, tem gente que pega o valor da CGH do jeito que está e utiliza direto para PGR. Isso não é um procedimento correto. Tá? Por quê? Qual a jornada de trabalho Agora entrando em higiene. Tem que entrar, não tem jeito. Qual a jornada do trabalhador brasileiro? 8 horas. Semanal. 40. Nossa. Tá. Não repara o número, tá? Qual é a jornada americana? 40. A gente está falando da mesma coisa quando fala de limite de tolerância? Não. O limite no Brasil tem que ser necessariamente menor. Porque exposição, né, e tempo são inversamente proporcionais. Se o tempo exposto é maior, a exposição tem que ser menor. Tá? Então existe um cálculo, né, de brief scala que a gente fala que a gente enquadra aquele limite de exposição americano para a realidade de 44 horas no Brasil. Quando você faz esse cálculo, se deu 0,61, você arredonda para 0,70. Porque o privilegiado é o empregado. Porque se você for ver, gente, tudo que a gente faz, por mais que a gente tente, o mais técnico que a gente tente ser, a gente ainda está pisando num terreno que não é 100% confiável. Avaliação quantitativa, já te passo a palavra. Avaliação quantitativa, tem como eu dizer que aquilo ali é 100% confiável? Eu não sei se eu estou avaliando a realidade do dia, eu não fiz tratamento estatístico nenhum, eu não sei se eu estou avaliando o trabalhador que tem a maior exposição, e eu boto aquilo no documento como se fosse a verdade absoluta e aquilo ali é o que vale. Então, se existe dúvida, a dúvida tem que sempre privilegiar o empregado, tá? Tem o limite de tolerância. E aí tem as medidas de controle. Sim. Né? E aí tem que dar o quê? Quem é que ganha? O que é melhor? Você fala com relação... O trabalhador? Você fala com relação a... Para colocar lá no PGE. Sim. Né? Tem limite de tolerância. É menor do que Está abaixo do limite de tolerância, é isso? Isso. E aí a medida de controle vai o quê? Vai amenizar o risco do trabalhador. E aí a exposição também. E então, aí...
junta com a medida de controle, a medida de controle. Aqui. Sim. O que acontece? Só para vocês terem assim, uma ideia de cálculo, né? Por que tudo aquilo que a gente faz não é 100% confiável? Tá? Eu já trabalho com engenharia ocupacional já tem um tempinho. O cálculo que a gente utiliza, só uma curiosidade interessante, tá? Com relação ao ruído. O cálculo que a gente utiliza, ele atende a 84% dos empregados. 84% de quê? Dos empregados. Se você fizer esse cálculo, que é tipo, na área deu o nível de pressão sonora lá, né? Qualquer que seja o nível médio, deu 90. Tá? O meu protetor atenua, sei lá, 15. Tá? Tem aqui 75. Né? Isso aqui que eu fiz, esse cálculo aqui, 75. tá? Ele tem uma confiabilidade de 84%. Ou seja, numa empresa que tem 100 empregados, 16 empregados não estão protegidos. Isso é engenharia ocupacional. E a gente usa como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo, confiando 100%. Aí quando você fala assim, olha, existe um outro método, que esse aqui é o chamado método B. Tá? Atenuação simples, né? O nível de pressão sonora na área e a atenuação do protetor, não é isso? Um menos o outro. Esse é o chamado método B. Se tem o método B, tem um que vem antes, né? Que é o A. O método A é logarítmico. Dá mais dorzinha de cabeça. Para você avaliar é pior, o equipamento tem que ter um analisador de frequência. Só que esse método é 98% confiável. E qual que a gente usa? O B. Vocês estão percebendo que por mais que a gente tente trabalhar, a gente ainda assim, na dúvida, tem que privilegiar o empregado. Eu só pergunto com relação a essa. Quantas empresas vocês conhecem que fazem esse método A aqui? As que você atende. Também. Deixa eu te perguntar. Para efeito judicial, por exemplo, o empregado entrou com uma ação contra a empresa solicitando insalubridade com nível de ruído. A empresa vai contestar, apresentando as medições e esses cálculos. Para efeito de apresentação dessa documentação, o juiz vai olhar e falar assim, o nível de pressão sonora deu 80. Ou ele deu 78. Como 80 é o limite, Nível de ação. O nível de ação, faz-se esse arredondamento para chegar no nível de ação, ou juridicamente, para dar esse benefício para o empregado, esse arredondamento não é colocado em prática, vamos dizer assim. Eu entendo. Se você arredondar dos 78 para 80, você acaba dando uma causa para o empregado, sendo que o resultado da avaliação deu 78 e não atingiu o limite Nível de ação. o nível de ação. Repete a avaliação. Repetir. Repete a avaliação. Aí ele vai mandar um perito lá para fazer a avaliação. Não, digo assim, toda avaliação, tá, que for feita, deu 84,3. Cara, por 0,7 você não vai pagar adicional de insalubridade. É um risco muito grande que você vai correr ficando em décimo. Entendeu? Igual você falou, deu 78. Quem garante que se você for amanhã não vai dar 82? Não vai dar 84. Então, assim, o que você tem para trabalhar é o seguinte, deu 74. Pô, doutor, 74 para 80 está bem longe, né? Mas 78 para 80 está parelho. Então, repete. Eu já fiz a avaliação que deu 85,0. Eu vou usar uma avaliação dessa? Não. Sério, 85,0. E aí? Deu isso aqui, ó. É insalubre? Aí o cara Não. O cara já faz uma parcela num imóvel, num eletrodoméstico, com esses R$200 aí. Já contando, né? Já contando com a grana.
Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter. Quando eu falei que o documento tem que sair do papel, o que eu estou falando é isso, cara. Fez o PGR, fez a avaliação, né? Utilize o melhor método, o melhor laboratório, os melhores instrumentos de medição, os melhores parâmetros para você criar, de fato, uma proteção para o trabalhador, né? Porque pelo menos você chega perto. Aí a gente fez isso aqui tudo. Não tem O que diz lá? Olha como é que as empresas se expõem. O que diz na NR7 quando os níveis de ruído ultrapassarem 85 dB? O que a empresa tem que fazer? Qual documento que ela tem que elaborar? PCA. Quantas empresas vocês conhecem que tem PCA? Gente, tudo isso é criação de evidência para o que o Michel falou. Na hora que chega, na hora como diz lá na minha terra, na hora do pega para capar mesmo, né? Na hora do pau cantar, o que vale é a documentação. Porque é a documentação que prova que você está fazendo. Entendeu? Então, assim, hoje a empresa utiliza, né, uma prestadora de serviço que não é, às vezes, muito confiável, utiliza o pior EPI que existe, né? A empresa que fez a avaliação, os piores instrumentos de medição que existem, né? Um treinamento que você, assim, eu passei eu recebi os documentos de uma empresa, né? Eu fiz uma observação nos ASUS que estavam errados, tá? Eu não sou médico, tá? A empresa, para mim, tem que cumprir o que está no PCMSO. Se o médico falou lá que tem que fazer tomografia, eu vou exigir a tomografia. O problema não é meu. Eu vou exigir o que está no PCMSO. Né? Os ASUS estavam errados, a gente pediu para corrigir e pediu para refazer algumas coisas lá. Estava faltando treinamento de algumas pessoas. Isso eu informei a empresa às 8 e pouca da manhã. Às 15 horas eu recebi tudo isso. No mesmo dia. Vocês acham que esse treinamento realmente aconteceu? Vocês acham que esses ASUS realmente foram feitos? Vocês acham que o trabalhador saiu, deu tempo do trabalhador ir para uma clínica, fazer os exames, o médico assistiu o cara e... Não fez, gente. Não fez. No intervalo fez treinamento. Oi? E no intervalo ainda fez treinamento. Então é produção de papel, é isso que a gente aqui não quer passar para vocês. Tá? Não adianta produzir papel, você tem que ter documento que realmente comprove que você está fazendo. Se você tem um PCA, né, que foi bem construído a partir de um PGR, que foi bem feito, bem avaliado, com avaliações robustas, que você consegue confiar, você sabe que você está pelo menos num terreno não tão macio, mole, digamos assim. Tá? Não é areia movediça. Então, esse é o cuidado que a empresa tem que ter. O PGR ele é só um dos documentos que atestam ou que te dão, né, linhas para você cumprir com o que a legislação pede. O PGR é isso. O PGR é o quê? Tratamento de risco, nada além disso, gente. Aí você vai lá, fez o PGR. Né? Tem ruído? PCA. Tem algum agente químico acima do nível de ação? PPR. Tem risco ergonômico? AET. Porque na AEP, dentro do PGR, você já observou que precisa elaborar uma AET. Entendeu? Tem uma coisa que as empresas, isso não tem base legal, tá? Mas algumas empresas fazem. Tem risco de acidente, matriz de risco. Entendeu? Inclusive, isso aqui é bom para a empresa que tem que ficar emitindo a análise de risco e permissão de trabalho. Tá? Se você tem a matriz de risco, ó, no setor, na usina 8, no setor X lá, dentro da matriz de risco tem esse risco. É só você pegar o que está ali e botar na análise de risco, acabou, cara. Previamente já fizeram isso para você. Uma empresa que tem isso, a Suncoke, tem matriz de risco. Lá é PT e PTA, né? Permissão de trabalho e permissão de trabalho adicional. A gente pegava na época, né, o que tinha na matriz de risco
observava se tinha mais algum risco lá, que poderia existir, mas dificilmente existia, e fazia a chamada PT deles lá. Vocês percebem que o PGR ele não é apenas um documentozinho no papel para pegar e enfiar na gaveta? Ele se move. Entendeu? Então é isso que as empresas têm que ter atenção. A gente tem que parar de achar que segurança do trabalho tem que ficar no porão da caixa d'água. Entendeu? Sabe, tudo tem que ser o pior. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês de valores. Quanto custa hoje uma consulta dermatológica? Fora do plano. Particular. 180. Pô, o preço tá bom, hein? Eu fui ver, tá bem caro. A mais em conta, R$180. Vou colocar isso em números aqui. Vou apagar aqui. Esse apagador apaga mesmo, porque tem uns que só mancha, né? Ele espalha a tinta, né? Olha, não. Bom, então, uma consulta comum é 180, né? Beleza. Quanto custa uma consulta para ASO? 40? 50? O quê? Para fazer o ASO? Fazer o ASO. 270, que eu paguei o ano passado. Não, a consulta comum, só a consulta. Digamos uma pessoa de escritório. A pessoa de escritório. Não, porque tem que colocar aqui igual, né? 180 é uma consulta, não vai ter exame aqui. Então, vamos tirar os exames do ASO. Uma consulta comum de ASO, vamos botar 50? Muito. Aí. Tá? Olha a diferença, cara. Como é que um dermatologista ele cobra 180 e um médico do trabalho cobra 50? Vocês percebem que tem uma discrepância em tudo que envolve segurança do trabalho? Né? Você vai ver, uma botina custa, sei lá, dependendo da coisa, custa 60, 80 reais. Qual o calçado hoje que você compra por 80 reais? Calçado comum. Bom, né? Bom. Então a gente deduz que o EPI ele não tem uma qualidade tão boa assim. Percebe? Gente, a gente vê cinto de segurança, cinturão de segurança paraquedista que não tem regulagem nas pernas. Entendeu? Se for homem, ele se complica, porque ele pode ter um problema reprodutivo pro resto da vida se ele cair, como já aconteceu. Tá? Então é isso que a gente precisa ver. Será que a segurança do trabalho precisa ser uma área apêndice da empresa, uma área que só ajuda ali, que está no cantinho, que não... Que dá dispêndio. Que dá... Cara, a gente está para dar retorno. Sabe como é que empresas que, assim, têm uma cabeça melhor, né? Empresas de segurança do trabalho, sabe como é que eles trabalham? Por exemplo, Petrobras. A Petrobras, ela fala assim, ó, nós temos um projeto, ele vai custar 10 milhões. 10 milhões para a Petrobras é uma coisa que, trocar uma tampa lá de coisa é 10 milhões para esses caras. Aí eles falam assim, qual o risco dessa operação? É tanto. Quanto que eu vou gastar? Sei lá. Digamos que em 10 milhões ele vai gastar 100 mil para corrigir. Tá? Quanto que é o dano se eu não corrigir? 400 mil. Pô, então faz. Faz porque a prevenção custa 100. Se acontecer um acidente custa 400, matematicamente eu tenho que ver que isso aqui é vantajoso. Entendeu? Quer ver uma coisa que é fácil de calcular? Isso, inclusive, tem que estar no PGR, tá? Tem uma pessoa lá que trabalha em altura. Vamos lá. A gente ainda não entrou na parte prática do PGR, mas já a gente entra. Tem uma pessoa na sua empresa, né? Na hora que você está terminando, está tudo tranquilo, só gente que trabalha no escritório. Aí tem um cara da manutenção, somente ele trabalha em altura, para sujar seu PGR. Né? Você achou que estava livre, ia ficar de boa, tinha só risco ergonômico. Tem um cara lá que trabalha em altura. O que é que você vai enfiar de medida de controle dentro do PGR? Tudo aquilo que está na ANR 35. O quê? ASO específico, né? ASO com aptidão para trabalho em altura, treinamento ANR 35, análise de risco. Na análise de risco tem que ter um supervisor para trabalho em altura. Estou esquecendo alguma coisa? PT, dependendo do caso, né?
Né? Tudo isso tem que constar no PGR. Aí você chega para a empresa e fala assim, olha, isso tudo aí, será que isso tudo custa o quê? Uns 50 mil? Fazer? Tudo bonitinho. Vou botar 50? Tô jogando alto, tá? Oi? Tá muito caro? Vou botar no pior dos mundos, né? Que 50 mil. Qual é a negociação que deve ser feita? Se esse cara cair, sabe qual o cálculo que as empreiteiras fazem, empresa de construção civil? 800 mil, um acidente fatal. Isso baixo, tá? Oi? Baixo. Estou falando de cara que ganha 1.300, 1.500 reais. Se for um cara que ganha 3, que não é muito difícil, né? Você tem uma pessoa que ganha 3, técnico, por exemplo, é comum ter acidente fatal de técnico, né? Que ninguém, não seja nenhum de vocês aqui, tá? Não é isso? Mas um cara aí, um cara novo, que ganha aí na faixa de 3 mil, ele vai, brincando, 1,5 milhão, 2 milhões, até mais. Porque a empresa vai ter que pagar por todo o período que ele trabalhar com aquele salário. O cara que se acidenta com, vou botar para conta ficar fácil, 22 anos, o cara morre com 22 anos. A expectativa de vida do brasileiro é de 72, a empresa vai ter que pagar por 50 anos desse cara. Aí você multiplica. Eu tenho um exemplo simples. O pai da minha filha faleceu no local de trabalho por falta de equipamento de segurança. Trabalhava de qualquer forma. Ela é indenizada até depois que ela ficar de maior, se ela estudar, fazer faculdade, a Vai empresa é embora. obrigada a pagar. Vai embora. Porque a empresa retirou aquilo que era sustento da sua filha. Né? Eu até desculpa ter tocado, mas Foi isso que me incentivou a ir para a área. Então, assim, esse é o cálculo. Às vezes, talvez, esses 50 mil que poderia ter evitado o que aconteceu. Entendeu? Aí a empresa pega, não, mas eu não quero. Bom, então você vai ter, né, que estar ciente de que, se acontecer um acidente, você vai ter que desembolsar e talvez você tenha que vender um apartamento, tem que vender uma casa, um caminhão, alguma coisa da sua empresa, porque não adianta a empresa dizer que não tem dinheiro. Os bens dela vão junto. Entendeu? Eu não tenho dinheiro. Tá, dá 3 caminhões, está resolvido. Entendeu? Vai para leilão e paga. Então, é isso que a gente tem que... Não adianta ficar falando que, olha, gente, o PGR é assim, assim, assim. Tem que sair do papel. Tá? O que eu acho interessante no PGR? O PGR ele é mais fácil para você vender outros serviços. Você vender o peixe da segurança. Por quê? Está tudo muito mais bem estruturado. Então, se você tem trabalho em altura, na medida de controle, a NR35 está aqui dentro. Se você tem operação de máquina, na medida de controle, você tem a NR12 aqui dentro. Se você tem movimentação, veículos, essas coisas, a NR11 está aqui dentro. E tem que... Não adianta, cara. Se você não quer ter problema na justiça, atenda 100%. Deu 99,9%. Enquanto tiver casa decimal, você está se lascando. Entendeu? Tem que dar 100 redondo. Tá? Continuando aqui. Uma coisa que a gente recomenda... Ih, bicho, acho que o nosso mouse aqui tá... voltou. Estava meio preguiçoso. Bom, a gente vai ao PGR na prática, mas... Pessoal, até agora tá tranquilo? Oi? Tem ninguém querendo se matar ainda não? Tá tudo bem, né? Qual seria... lá na NR1... A NR1, ela escreve algumas coisas, ela não deixa muito claro. Ela fala que o GRO deve constituir um PGR. Só que ela não fala o que é GRO. Ela fala que é o gerenciamento de riscos ocupacionais. Os profissionais da área de SST, eles entendem que o GRO é toda a política de segurança, toda a documentação de segurança que a empresa precisa fazer. Tudo. Então, quando ela fala que o GRO deve constituir um PGR, ela está falando óbvio. Dentro do seu gerenciamento de riscos ocupacionais, você precisa ter o quê? Um PGR. Assim como você precisa ter treinamentos, assim como você precisa ter um cuidado maior quando diz respeito a andaimes, a passarela, a tudo. Há riscos ergonômicos. O PGR ele é uma parte
de um sistema maior de gerenciamento de segurança. Tá? Então, assim, esse é o cuidado que a gente precisa ter. Voltando, tá? Não fica nenhum risco de fora. Ah, não, isso aqui não está incluso, não tem? Não existe isso, tá? Se você for contratado para fazer o PGR de uma empresa, tudo aquilo que é um cenário possível de acontecer e provável tem que constar ali dentro. É o mesmo... eu já li sobre isso. Um documento que os profissionais da área de segurança fazem e que às vezes não tem o devido cuidado, tá? Eu não estou criticando não, tá, gente? Estou olhando assim, como analisador de documentos eu já vi documentos que os profissionais não realizam da forma correta. Análise de risco. Você já pensou se você faz uma análise de risco para... Qual é o exemplo que eu posso dar aqui? Pode ser trabalho em altura, né? E a gente esquece um risco específico ali, e é aquele risco que faz o cara se acidentar? Já parou para pensar nisso? Cadeia. A empresa fez tudo... Oi? Tipo, choque elétrico. Você vai esquecer... Trabalhar em altura. Aí você vai lá e esquece de colocar, por exemplo, no choque elétrico, o empregado deverá testar, mesmo após que já aconteceu, mesmo após o bloqueio elétrico, o trabalhador deverá testar, né, o circuito para ver se está desenergizado. Você esquece de escrever isso. Testar o equipamento. O equipamento. Depois do circuito. Sim, para ver se não está, né, tendo bypass. Já pensou se você esquece de escrever um negócio desse numa análise de risco? E o cara me morre porque ele não testou? Aconteceu um acidente desse na Vale. A Vale tinha um painel e no as-built lá, né, no projeto, só tinha um tipo de alimentação, que, se não me engano era por cima. Né? E eles bloquearam, o bloqueio da Vale é muito bem feito. Tá? Então, assim, realmente se bloqueou ali, dali não vem. Não vai vir eletricidade dali. Só que isso é comum dentro da Vale. Eles alteram o físico e não alteram o projeto. Então, no projeto tinha uma alimentação, mas no físico tinha duas. Eles bloquearam um lado e continuou sendo alimentado. Esse trabalhador ele não testou, ele simplesmente foi com a ferramenta e levou um arco elétrico. Tá. Tem até a camisa, tem um lugar lá que tem a camisa do cara. A camisa do cara ficou desse tamanho, assim, ficou parecendo uma camisa de criança. Derreteu tudo. Entendeu? Então, assim, no PGR é a mesma coisa. Cuidado para não deixar nada de fora.